Esta palavra é para todos vocês, ministros, pregadores, pastores, bispos e apóstolos da Igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Em nome de Jesus Cristo, eu me dirijo a vocês todos. Será que vocês não estão entendendo e não estão compreendendo que vocês estão desviando a Igreja do Senhor? Será que vocês não estão compreendendo que aquilo que vocês estão pregando sob o nome de teologia da prosperidade nada mais é do que a ação de Satanás no meio da igreja? Que vocês estão trazendo a igreja, estão trazendo o mundo para dentro da igreja e não levando a igreja para o mundo, trazendo as trevas do mundo para dentro da igreja e não a luz da igreja para o mundo. Que desta maneira que vocês estão agindo, o que vocês estão fazendo não é ensinando, não é pregando, não é levando a verdadeira e genuína palavra do Senhor, que vocês estão atraindo sobre vocês e sobre aqueles que servem, que seguem a vocês, não a bênção do Senhor, mas a maldição do Senhor. É exatamente a maldição do Senhor. Porque em Malaquias, no capítulo 2, nós vamos encontrar algo muito sério exatamente a respeito disso, e que vocês conscientemente, com certeza, estão fazendo. A palavra do Senhor diz assim, Malaquias 2, versículo 1 e 2. E agora, ó sacerdotes, é a vocês que o Deus Todo-Poderoso se dirige. Este mandamento vos toca a vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Vocês estão levando milhares e milhares de ovelhas para o inferno juntamente com vocês. Vocês estão ensinando um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. Vocês estão ensinando a porta larga e o caminho espaçoso. O que Jesus disse em Mateus 7, 13 e 14. O verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo, trata-se de porta estreita e caminho apertado. O Senhor Jesus, quando foi preso, diante de Pilatos, ele deu testemunho e disse que o meu reino não é deste mundo. Ele estava nos levando a verdadeiramente viver o que ele ensinou em Mateus 6, 33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ou ainda, em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Os verdadeiros valores do Evangelho são valores espirituais, são valores que estão além dessa realidade física, além da pura realidade material. É preciso que nós compreendamos isso e que vocês, que estão levando inúmeras e inúmeras ovelhas para o abatedouro do inferno, para o local da ira de Deus, saibam que isto que vocês estão fazendo não procede de Deus. Colossenses 3, a partir do versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, vocês que assim agem não ressuscitaram, não são nova criatura, vocês não nasceram de novo e não são regenerados. Portanto, já ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, do 1 ao 3. Será que vocês não sabem o preço de uma alma? Será que vocês, que um dia
consagraram a sua vida a Jesus, que um dia foram ungidos por Ele para o serviço dele, não serviço seu, se esqueceram de que no reino de Deus não existe empresário, de que a igreja do Senhor não é uma empresa nem um negócio, de que bênçãos do Senhor não se vendem, de que Jesus, em Mateus 10, do 6 ao 8, quando enviou os apóstolos pela primeira vez, quando enviou e os comissionou, e essa mesma comissão é para todos nós, ele diz assim: e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, indo pregar dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, e agora, por último, de graça recebeste, de graça dai. As bênçãos do Senhor não têm preço. As bênçãos do Senhor não têm preço, e a igreja do Senhor não é um supermercado onde se vende por um valor X, uma bênção X, por um valor Y, uma bênção Y. Deus não se deixa escarnecer, e vocês sabem muito bem disso. Gálatas 6, 6 e 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. O que plantar na carne, colherá a corrupção. O que plantar no espírito, colherá a vida eterna. Vocês estão brincando com Deus Todo-Poderoso. Vocês estão fazendo com que a igreja do Senhor caminhe na contramão dos ensinos do Senhor. Vocês estão levando as ovelhas do Senhor, elas não são suas, elas são do Senhor, para o local da perdição eterna. E com certeza, e o sangue de cada uma delas será cobrado de vocês. Será cobrado uma por uma. O sangue delas será cobrado de vocês. Será que vocês se esqueceram daquela palavra que está em Deuteronômio 32, 39? Veja o que o Deus Todo-Poderoso diz bem claro. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Veja bem isso agora que o Deus Todo-Poderoso diz: eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Mas alguém vai dizer: mas esse é o Deus da lei. Não, Deus, tanto na lei como na graça, usa dos mesmos princípios. Ou você já se esqueceu de Atos 5, quando Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo e diante de Pedro foram literalmente fuzilados? Ou o líder, o pastor vai dizer: não, mas isso é somente no Antigo Testamento, então eu falo do Novo. Você crê que Deus é amor? É verdade, Deus é amor, mas para que Deus seja amor, Ele tem que também exercer juízo e justiça, misericórdia, a bondade, beneficência. Então eu coloco para você que assim pensa o que está em Romanos capítulo 11, versículo 22. Este é o Deus da graça, que é o mesmo Deus, porque em Malaquias ele diz bem claro que a causa de nós não sermos consumidos é porque ele é imutável. Ou será que o pastor, o líder, se esqueceu que em Hebreus 13, 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, Jesus, que é o Verbo eterno e que sempre existiu, é o mesmo Deus Todo-Poderoso. Que o Pai é o mesmo Deus Todo-Poderoso e que o Espírito Santo é o mesmo Deus Todo-Poderoso. E por unicamente nos amar em extremo,
se revelou através de Jesus e pagou a ele o preço que nós devíamos. Mas voltando, Romanos 11, 22, para que cada um de vocês reflita bem. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com os que caíram, mas para contigo, se você não cair, a benignidade. Se você permanecer na benignidade, ou seja, se você não cair, se você não desviar, e vocês que estão na teologia da prosperidade, ou usando tão somente a palavra de Deus para glória suas, vocês estão desviados. Isso mesmo, vocês estão desviados, precisam se converter novamente, se arrepender e sair da porta e do caminho espaçoso para penetrar através de um sincero e verdadeiro arrependimento pela porta estreita e pelo caminho pela porta apertada e pelo caminho estreito. E continua, e vamos continuar em Romanos 11, 22. E de outra maneira, ou seja, se você, como eu estou dizendo, não permanecer na benignidade, se você cair, como eu estou dizendo que vocês estão caídos sim, você será cortado. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. E contra a palavra não há argumento. Será que vocês se esqueceram de Mateus 4:8? Mateus 4:8, que vocês sabem muito bem a que se refere. A tentação de Jesus. A tentação de Jesus quando Satanás, por 3 vezes, lhe propõe coisas que não era para que ele aceitasse como o verdadeiro Filho de Deus, e ele foi provado como verdadeiro homem. Em Mateus 4:8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Quem é que faz com que todos estes que estão na teologia da prosperidade, que faz com que todos esses que buscam tão somente bênçãos materiais prosperem, é o Deus deste século, ou seja, Satanás. Pois foi isso que desde o início ele propôs a Jesus e propõe a todos aqueles que deixam de vigiar e do caminho estreito passam para o caminho largo. Será que vocês se esqueceram que só existe um alguém que é caminho, verdade e vida? Ou que o caminho, a verdade e a vida é uma pessoa? E essa pessoa é Jesus Cristo. João 14:6. Não adianta conhecer a palavra de Gênesis e Apocalipse, porque Satanás conhece muito mais do que o melhor de todos os teólogos. No entanto, ele só a usa para o mal, como tentou com Jesus. Não adianta se você conhecer e não viver. Jesus diz o seguinte em Mateus 22:29: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Não se brinca com Deus Todo-Poderoso e nem com as coisas do eterno Deus, nem com Ele e nem com as coisas que dele procedem. Será que vocês não sabem que aquele Deus que é amor, que aquele Deus que é juízo e justiça, não vai, no tempo determinado por Ele, exercer a sua justiça contra tudo e contra todos? Ou vocês se esqueceram de 2 Coríntios 5:10 e de Romanos 14:10, que diz que todos nós temos que nos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber o bem ou o mal, segundo aquele que fizermos no corpo. Nós temos que prestar atenção e por isso eu estou advertindo a vocês, líderes, a vocês, pastores, a vocês, pregadores. Ainda é tempo de voltar, ainda é tempo de arrependimento.
Será que vocês não se deram conta que Jesus, depois de 30 anos de preparação, quando começou o seu ministério, as suas primeiras palavras que nos foram narradas por Marcos e por Mateus, Marcos 1,15 e Mateus 4,17, foram isto: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento. A porta do reino dos céus chama-se arrependimento. E não se é cristão se não se tiver crescendo cada vez mais em arrependimento todos os dias, todos os momentos da vida, fazendo com que nós mesmos estejamos nos diminuindo para que Deus cresça, assim como João diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Capítulo 3, versículo 30. E agora a minha alegria se completa, que eu desapareça e que ele cresça. Vocês estão fazendo o contrário. Vocês estão aparecendo e fazendo com que Jesus desapareça. Será que a palavra de Deus, a Bíblia, está errada quando ela diz que nós devemos servir e não ser servido? Que nós devemos nos colocar como servos e como criados? Veja o que Jesus, o Senhor, o seu Senhor, o meu Senhor, diz em Mateus 20, a partir do versículo de número 25. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Eu vou repetir o último. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Vocês ainda não acordaram para a realidade do Evangelho? Vocês não veem que estão caminhando a passos largos para o inferno, de braços dados com Satanás? Será que ele, como está em 2 Coríntios 4, cegou tanto o entendimento de vocês que vocês não veem isso? Não percebem o que está acontecendo? E vocês estão entrando em comunhão, estão entrando em aliança com aquilo que Deus falou para que nunca entrasse. Não há comunhão entre luz e trevas. Não há e nunca pode haver. Veja o que o Senhor nos diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E agora a determinação final do Senhor, para que isso tudo ocorra: pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. E agora, e não toqueis nada imundo, é a condição, e eu vos receberei, e eu serei, então, para vós, Pai, e vós sereis, para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vocês estão
se enchendo tanto de vocês mesmos que não cabe e vocês não estão dando espaço para o Espírito Santo na vida de vocês. E a palavra de Deus diz, e é categórica e diz, em Romanos 8,14, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Em Efésios 4,30, ele diz, não entristeçais o Espírito Santo, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Vocês estão quebrando o selo do Espírito Santo. E em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele diz, não extingais o Espírito. Vocês estão no processo da apostasia, do afastamento da fé. E isso não trará a vocês nada de bem e nada bom diante do Deus Altíssimo. O Senhor está aguardando que vocês ainda se arrependam, para que vocês possam ser objeto da sua misericórdia. O que nós lemos em Provérbios 28:13? Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Para que a misericórdia do Senhor seja abundante e seja permanente na sua vida, você tem que não somente confessar, mas deixar o pecado. Vocês estão sendo extremamente tolerantes com o pecado nas suas igrejas, a começar de com vocês mesmos. E é por isso que eu repito mais uma vez, é preciso que vocês novamente sejam regenerados. Ou será que também vocês se esqueceram do que está escrito na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 20? Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Como que vocês se colocam diante disso? É para vocês. Como vocês se colocam diante disso? Vocês ainda têm a coragem de pregar riqueza, riqueza, riqueza e só riqueza? Buscando a sua própria glória e não a glória de Deus? Buscando se encherem como aqueles que são obreiros do ventre? Para isso o Senhor diz em 2 Coríntios, através do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 13, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E na mesma página, no capítulo anterior, capítulo 10, da segunda carta aos Coríntios, versículo 17 e 18, ele nos dá essa demonstração. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Ou será que vocês se esqueceram do que está em Jeremias 9, 23 e 24? Não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o sábio na sua sabedoria, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo
e justiça sobre a terra, porque dessas coisas eu me agrado. E lembrando novamente a vocês, Romanos 11, 22, aqui, beneficência, juízo e justiça. Deus tem na base do seu trono juízo e justiça, como está no Salmo 97, no Salmo 89. Portanto, aquele que é amor, e ele verdadeiramente é amor, ele é também juízo e justiça, como eu já disse. E ele vai exercer essa juízo e essa justiça. Vocês estão no rumo certo da ira de Deus sobre vocês e sobre aqueles que com vocês estão. O preço que cada um de vocês tem a pagar se continuar nesse caminho é sem medida e é eterno. Será que vocês também se esqueceram da advertência que o Senhor, através de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, dá? Se esperarmos em Cristo somente para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Como que vocês estão se colocando diante dessa palavra que isso não procede de mim, é do Altíssimo Deus de Israel? E se ele os adverte, porque ele ainda vos tem como filhos, mas vocês quebraram a aliança dele. Voltem-se para ele enquanto é tempo, enquanto ainda é possível arrependimento. Porque quando a taça da misericórdia de Deus encher, a misericórdia de Deus se transforma em juízo, e vocês sabem muito bem disso. É um princípio bíblico que aplica tanto a pessoas como a cidades, a estados ou países ou nações, ou ao mundo também, e principalmente então para a sua igreja. Se a igreja, que deveria ter o poder do Espírito Santo e que tem o conhecimento da verdade, não tem o poder e não está vivendo a verdade, o que você acha que acontecerá com aqueles que assim agem? Porque Jesus deu, quando orou ao Pai em João 17, no versículo 17 do capítulo 17 do Evangelho de João, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vocês se esqueceram de estar em comunhão com Deus. Vocês falam de Deus, falam da palavra, mas não têm comunhão com Deus, mas não têm comunhão com a palavra. E se vocês não têm, não adianta falar da palavra. É necessário fazer como Jesus, falar e viver com autoridade. É fazer como ele. Porque mais uma vez, o Senhor nos adverte na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6, quando ele diz: aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Ter, então, os pensamentos, as atitudes, as ações de Jesus. A igreja do Senhor Jesus Cristo se baseia em Jesus, não é em modelos de homem, não é em modismos, não é em movimentos humanos, não é em política, não é em algo que se escuta por aí, não é em doutrinas de homens, mas é na santa e genuína palavra de Deus. E o Senhor ainda alerta mais ainda através do apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2 também, no versículo 15 em diante: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E agora? Se o amor do Pai não está em vocês, o que está? No versículo 16: porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne ou cobiça da carne, a concupiscência dos olhos
ou cobiça dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E aí ele completa: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vocês que continuam, dia após dia, recebendo bênçãos e mais bênçãos materiais, entrando em alianças com políticos, com a mídia, com poderes humanos e não de Deus, se esqueceram do que o Senhor diz em Lucas 6:26? Ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Lucas 6:26. Ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. E no mesmo capítulo 6 de Lucas, versículo 46, o Senhor dá um alerta da seguinte forma: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? O Senhor está perguntando a você, por que você o chama de Senhor e como servo dele, então, não faz o que ele está mandando você fazer? Hoje, o Senhor chora pela sua igreja, pelo que ela está fazendo e pelo que ela não está fazendo. Hoje é tempo de arrependimento e não de alegria. É tempo de se voltar para Deus, com pano de saco, se prostrar e pedir misericórdia. E vocês não estão fazendo. Vocês estão se colocando em posição de deuses que não são, tentando tirar do Altíssimo a honra que só a ele pertence. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Será que vocês também se esqueceram do que está escrito de Gênesis e Apocalipse a respeito daqueles que são falsos profetas, daqueles que ensinam o errado e colocam ele como certo? Será que vocês se esqueceram das advertências da palavra de Deus? Será que vocês estão verdadeiramente tão cheios de si que não podem nem escutar esta palavra, que vem como sementes do Altíssimo Deus para vocês, para a vida de vocês, para o ministério de vocês? Refaçam as suas alianças com o Senhor enquanto é tempo, para que contra vocês não fique aquilo que está escrito por Tiago na sua carta, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não queira ser inimigo de Deus. Não queira ser e nem viva como inimigo do Todo-Poderoso. E finalmente, eu lembro a vocês líderes o que está em Isaías 63:10. Vejam como é importante e como que o Deus Altíssimo luta contra vocês. Mas eles, se referindo ao povo de Israel, e que também se diz respeito a vocês, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que ele lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou
contra eles. Se um homem contende contra outro homem, Deus pode ser o juiz. Mas se vocês, como homens, estão pelejando contra o Altíssimo Deus, quem será o juiz de vocês? E eu termino dizendo, como alerta final, Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Igreja, acorde enquanto é tempo. Amém e amém.